participam das nossas atividades, colaboram com os nossos, né, trabalhos, e por isso nós precisamos que essa colaboração que os colegas fizeram e que continuam fazendo possa ficar registrada para que ela não se perca. E por isso a iniciativa da publicação desse e-book, que será então lançado junto com o nosso relatório de atividades em novembro deste ano. Nós teremos, portanto, em 24 de novembro, as eleições à nova diretoria da ordem da nossa seccional, e, portanto, até o dia 24 de novembro, nós vamos apresentar, será a nossa última reunião, nós vamos apresentar, então, o e-book e o nosso relatório de atividades desse triênio. Eu me permito, antes de passar a palavra para o doutor Leonardo Guimarães, de dar alguns avisos importantes aos nossos membros da comissão. O primeiro deles é de que a editora se chama Expert Editora Digital, foi uma referência muito bem-vinda do professor Eduardo Goulart. Eu não sei se o professor Eduardo Goulart está presente, mas o professor Eduardo Goulart também fez publicar na UFMG uma obra sobre os 15 anos da Lei de Recuperação de Empresas, a Lei 11.101, de 2005, e a obra foi muito bem elogiada, e, portanto, é uma editora que já tem essa parceria com a UFMG e com a PUC Minas, então ela já foi contratada por nós para fazer, então, a edição. Toda a diagramação, a capa, o trabalho, portanto, deles é muito bom, nós vamos ficar muito bem servidos, e, como eu disse, será uma maneira de nós registrarmos de maneira realmente muito produtiva esse trabalho desses 3 anos que nós tivemos aqui juntos, primeiramente presencialmente e depois virtualmente. Vários colegas já confirmaram, alguns foram acrescentados à relação que eu encaminhei o mês passado, então eu vou fazer agora um novo e-mail com a confirmação dos colegas que se somaram aos que já haviam confirmado, e eu peço a todos que o prazo é até o dia 30 de setembro. Nós também encaminhamos, aqueles que não receberam, não se acanhem em me informar. Quem não recebeu as orientações para tipo de letra, espaçamento e outras recomendações que a editora fez, por gentileza, eu posso reencaminhar o e-mail, mas peço-lhes que o prazo até 30 de setembro possa ser cumprido para que possamos, então, até a nossa próxima reunião de novembro, entregar, todos terão direito, né, óbvio, ao book, ao livro, à obra, e, portanto, para que nós possamos cumprir este prazo. O colega que ainda não ofereceu um tema, que não escolheu, portanto, um título para o seu artigo, se puder ainda hoje, né, ou amanhã, me encaminhar para que eles possam, portanto, organizar o livro. Portanto, ainda é possível que nós possamos ter mais colaboradores nesta obra. Então, era a primeira informação importante que eu queria pedir a todos, que não deixem de cumprir o prazo, dia 30 de setembro, para o envio. Ela vai disponibilizar um e-mail, a editora ela disponibiliza um e-mail para que todos possam encaminhar com cópia para mim e, portanto, para o doutor Leonardo, para a nossa diretoria, doutor Guilherme, para que nós possamos, então, concluir esse trabalho e entregar para a editora. A segunda e última informação que me cabe fazer, e que também é muito importante, nesse mês de agosto, nós comemoramos o mês da advocacia. E eu aproveito o ensejo, com muita, digamos, delicadeza, para pedir aos colegas, e eu já recebi algumas mensagens de outros grupos, que se comemora o Dia do Advogado. Não é o Dia do Advogado, não é, meninas? É o Dia da Advocacia. Já não se usa falar mais mês do advogado, nem o Dia do Advogado. Então, eu peço aos colegas, elegantes que são, que quando for se referir a essa data tão importante para nós, o Conselho Federal já
já obviamente, por resolução oficial, é o mês da advocacia, é o dia da advocacia, o dia 11 de agosto, e que nós vamos comemorar de uma maneira muito, para mim, muito cara. Nós vamos fazer um evento conjunto, uma videoconferência, em conjunto com a PUC Minas e com a UFMG, com um grupo de estudos em Direito Empresarial, portanto, da UFMG. Será um evento conjunto das três entidades, das três instituições, e o doutor Eduardo Goulart Pimenta, que não está aqui na sala neste momento, mas nós temos autorização dele, porque nós já confirmamos. Aí está ele. Doutor, professor Eduardo Goulart Pimenta, boa noite, está bem? Boa noite, professora. Desculpe a todos, eu entrei um pouco atrasado, mas estou aqui. Imagina! Professor, eu estava dando a grata notícia de que vamos comemorar o mês da advocacia, o dia da advocacia, dia 11 de agosto, com um evento em conjunto com o Núcleo de Estudos, né? Com a sua participação. Você que é o coordenador desse evento, que nos trouxe essa boa iniciativa da UFMG, que você também é professor da PUC, porque os alunos da PUC também poderão assistir, seus alunos, e o Felipe Maia está comigo aqui também. O Felipe pode também divulgar para os seus alunos lá da Faculdade de Direito Milton Campos, viu, professor Felipe Maia? O professor Henrique Barbosa. O professor Henrique Barbosa também me mandou uma justificativa, mas ele também vai poder divulgar para o IBMEC, que ele é o coordenador do curso de IBMEC. Então, por favor, professor, de viva voz, então, daquele que nos trouxe essa boa notícia, apresente para os colegas os dois convidados que farão parte dessa videoconferência, desse evento conjunto que faremos, então, da nossa seccional, da comissão e das duas instituições de ensino. Professor Eduardo, pode dar a notícia, então, a eles que eu iria fazer agora. Bom, obrigado, professora. Boa noite mais uma vez para todos que estão aí, meus colegas de comissão, minhas colegas de comissão. Vai ser um evento, sim, com o apoio da PUC Minas, com o apoio da UFMG, mas é um evento da comissão. A comissão. É uma feliz contribuição. Eu estou muito feliz em contribuir para a comissão, convidando aí dois professores para falar de um tema que me parece muito interessante, que é a responsabilidade dos administradores em operações societárias. Eu convidei o professor Maurício Moreira Menezes, que é da UERJ, e é advogado no Rio de Janeiro, e o doutor Rodrigo Monteiro de Castro, que é de São Paulo, advogado também na área empresarial, e eles prontamente atenderam. Encaminhei agora há pouco, eu vi que a professora Celeste pediu, encaminhei para ela aqui agora os contatos dele para fins de divulgação, mas já havia alinhado com ambos a data, né, do dia 11. E, enfim, eu acho que vai ser muito proveitoso. O doutor Rodrigo Monteiro de Castro é organizador do Congresso, ambos, na verdade, são da comissão organizadora do Congresso Brasileiro de Direito Comercial, ao qual eu já compareci, a professora Celeste também já me lembro de ter encontrado lá. E é talvez o maior evento de direito comercial que a gente tem, direito empresarial, comercial que a gente tem no Brasil. E aí eu havia pensado nesse evento como algo relacionado ao grupo de estudos de direito empresarial da UFMG, mas depois eu pensei numa coisa maior. Aí eu falei, por que não oferecer essa ideia à comissão, através da nossa presidente, para ver se ela encampa a ideia. A professora Maria Celeste, muito gentilmente, como sempre, e muito prontamente encampou a ideia. Então, vai ser aí nós teremos, eu acho que vai ser um tema bastante interessante, nós vamos poder colher aí uma experiência produtiva. É isso, professora. Só pegando o gancho, eu estou devendo o meu tema. Eu vou mandar, não estou devendo só o tema, mas a contribuição está lá. Mas eu vou mandar o tema, estou te devendo ainda. Muito obrigada, professor. Eu conheço muito o professor Maurício Moreira Menezes, né? Conheço muito o professor Rodrigo Monteiro de Castro, que inclusive também é do Instituto de Direito Societário de São Paulo, não é? O Instituto de Direito Societário de São Paulo
o DR, o SA, o instituto deles lá, muito conceituado. Eu sei que o Fábio Pendino, que também é nosso colega, já me apresentou, já participei de uma reunião lá do Instituto de Direito Societário Aplicado, e publica muitas obras, né? Coletivas, de vários artigos, com coletâneas, né? Então, é uma honra para nós, uma alegria muito grande, porque são dois profissionais muito reconhecidos, e, além de tudo, como eu acabei de mencionar, uma feliz coincidência de nós podermos comemorar, então, o Dia da Advocacia com esse evento. Eu agradeço muito, professor Eduardo, e nós vamos, então, fazer a divulgação, a altura do evento, e, evidentemente, depois nós combinamos, né, mais detalhes, né, mais detalhes. Então, com essas considerações, vocês já estão convidados para o dia 11 de agosto, às 18 horas, para esse evento nosso em comemoração ao Dia da Advocacia, papel dos administradores nas operações societárias. Com tais considerações, que agradeço mais uma vez a atenção de todos, eu passo a palavra, portanto, ao doutor Leonardo Guimarães, que vai expor sobre esse tema, que também se tornará um artigo que ele vai participar dessa obra coletiva que nós estamos, portanto, divulgando. Eu espero, não agora, mas depois nós vamos escolher um outro colega que possa nos brindar em setembro com um tema cujo artigo também vai ser publicado no nosso e-book, para que todos possam também sorver dessa oportunidade de trocar esse conhecimento e essa experiência. Muito obrigada. Com a palavra, doutor Leonardo. Doutora Maria Celeste, só antes Sim. de passar a palavra para o doutor Leonardo aqui, eu só vou falar com a câmera fechada, que o sinal está um pouco ruim, mas se você e o professor Eduardo puderem me passar também, porque eu leciono na pós-graduação da PUC, né, na matéria Quem é de que está fusões e falando, aquisições. por favor? É o Eric. É o Eric, doutora Maria Desculpa, Celeste. eu não estou vendo você por isso. Pois não, porque meu fique sinal à está um vontade. pouco ruim aqui. Meu sinal está um pouco ruim só para não cair a conexão, mas eu também leciono no curso de pós-graduação da PUC, né, na matéria de fusões, aquisições e operações societárias, né, ainda contribuo lá para o grupo de estudos da PUC Minas. Então, se for possível, né, compartilhar comigo também o material, Claro. para que eu possa mandar para as turmas, né, que sempre tem uma demanda muito grande, salvo o melhor juízo, tem até uma aluna, né, que uma integrante da comissão que foi minha aluna, que fez contato recente comigo, então acho que é sempre um bom veículo de comunicação, Claro. Compartilhar com o pessoal. Bom? Muito bem. Nós fico muito feliz com isso. Para nós é uma alegria muito grande. Eu não sabia, portanto, que você também estava lecionando lá. Não temos nenhuma restrição, como eu disse, é um evento que nós queremos, portanto, que não só os membros da comissão, mas também os acadêmicos, né, os alunos, tanto da graduação como da pós-graduação. Eu fico muito feliz. Pode ficar tranquilo, viu, Eric? Assim que tiver Não, Jóia, fica à disposição. banner direitinho, eu vou providenciar, né, obviamente, né, a confecção do banner. Nós vamos divulgar assim, vou encaminhar para todos os membros, pedindo a todos que possam também, os seus escritórios, né, aqueles escritórios que lidam com essa matéria, também nós temos aqui escritórios maravilhosos que atuam na área, aqueles que quiserem que os colegas do escritório participem, todos serão muito bem-vindos, viu? Muito obrigada. Então, agora sim, eu passo a palavra para o nosso palestrante, o nosso expositor. Muito obrigada, doutor Leonardo. A palavra é sua. Celeste, obrigado. Meus caros colegas, muito boa noite para todo mundo. E não é palestra, não, na verdade é uma conversa. Então, a ideia é trazer o tema e nós debatemos, porque não tem lugar melhor para nós ouvirmos sobre as questões do que na nossa comissão. Então, a gente traz o tema, muitas vezes o tema que... Eu não sei se vocês fazem isso, mas muitas vezes eu trago um tema que eu estou trabalhando, que tem alguém trabalhando, que eu tenho interesse em estudar mais, e eu ouço o que as pessoas falam, e a partir do que as pessoas... Outro dia o Eduardo falou uma coisa, lá no nosso terceiro encontro, ele falou fez uma observação a respeito de determinada coisa, e eu doutrinariamente fui lá procurar, o Fredinho já fez a mesma coisa, e outras pessoas, para não ficar falando nome, mas várias pessoas já contribuíram para eu aprender um pouco mais. Então, a ideia é realmente a gente só passar o tema e aí ter literalmente uma troca de ideias. Eu fiz uma apresentação pequena, aliás, com um grande auxílio da Luísa Camilo, que eu gosto de dar o crédito, é importante, né? Dar o crédito
Luísa me ajudou muito, mas deixa eu conseguir dividir minha tela com todo mundo. Só um minutinho, gente, por favor. Fundo. Hoje eu estou fazendo isso sem ninguém, então estou apanhando bastante. Configuração, minimizar, plano. Como é que eu divido a tela mesmo? Zoom. Ó, essas coisas eu não sei muito não, viu, Leonardo? Você coloca em Share Screen. Aqui, Coloca ó. aí, Share Screen. Share screen. Share screen. Share Screen e vai na tela e coloca Share. Clica na tela e clica em Share. Não deveria estar, por isso que eu estou falando, deveria estar aqui, o Share, e não está. Para jogar a câmera. É embaixo. O Share é embaixo. Mexe com o mouse e aparece embaixo, Share Screen. Doutor, o senhor quer que eu compartilhe daqui? Quero. Vou compartilhar, então, um segundo. Ótimo, Luísa, obrigado. As novas gerações acabam superando a gente, Leonardo. E muito. E muito. Então, Camila, só um minutinho, não precisa não, deixa eu interromper o vídeo. Eu acho que eu vou, se eu interromper, compartilhar. Já achei aqui. Obrigado. Aqui, ó. Consegui. Aqui. Centralização. Todos estão vendo aí? Sim, apareceu. Agora ficou legal. Estamos vendo. Ótimo. Então, como eu falei antes, a ideia é realmente a gente discutir, trazer uma matéria controvertida, por exemplo, para nós agregarmos conhecimentos mútuos. Bom, eu vou falar sobre os aspectos controvertidos no aumento do capital social da companhia. E, para isso, vou fazer duas notas introdutórias. Uma, que essa temática ela é delineada principalmente pelo artigo 170. O que o próprio Lamy Filho, quando faz as considerações dele naquele livro clássico dele, com Bulhões Pereira, e ele fala assim, um artigo só para uma matéria tão importante foi pouco. Ele fala já em tom de arrependimento. E é verdade. Vocês vejam que o artigo, o aumento de capital, ele é definido basicamente, obviamente que nós temos aí, é o artigo 170 com 7 parágrafos, mas basicamente tem 2 parágrafos que falam mais especificamente sobre o aumento, que é o primeiro, que fala que o preço de emissão deverá ser fixado sem diluição injustificada da participação dos antigos acionistas, e continua. E o 7º, que fala que a proposta de aumento do capital deverá esclarecer qual critério adotado, nos termos do artigo 1º desse artigo, justificando pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinam sua escolha. Daí, desse artigo, eu tiro 3 controvérsias que eu acho que todas as senhoras e os senhores e senhoritas já enfrentaram tanto na vida acadêmica quanto na vida profissional. Então, são 3 pontos que a gente vai debater aqui, de uma forma muito rápida, dinâmica e sem muito preciosismo. Mas eu gostaria de trazer a minha experiência e ouvir um pouco a experiência de vocês. O primeiro com relação ao aumento de capital, é necessário justificar a chamada para o aumento de capital? Vejam bem, uma coisa é eu escolher o parâmetro, outra coisa é eu justificar o aumento do capital social. A lei não fala nada sobre isso. Então, eu desde já faço a provocação. É necessário justificar a chamada para o aumento do capital social? 2, o segundo ponto. No que consiste o texto legal que fala o seguinte: a justificativa pormenorizada dos aspectos econômicos que determina a escolha do critério para a fixação do preço de emissão das ações.
de que trata o parágrafo 7º. Como é que funciona essa justificativa? Não há detalhes a respeito dessa justificativa. Ela tem que ser, ela deve trazer um laudo econômico? Não. Quais os requisitos? Então, isso eu gostaria de abordar também, quer dizer, colocar para apreciação de todos. E, por fim, uma questão muito interessante. Existe um critério mais recomendável que os outros a ser adotado na fixação do preço de emissão das ações, quando eu estou falando de aumento mediante subscrição das ações, que está previsto no parágrafo 1º? Então, são esses 3 temas que eu gostaria de trazer e gostaria de dividir e ouvir a opinião de todos. Bom, vamos pegar o primeiro. E, de novo, de uma maneira muito pragmática, tá? A lei de SA no 170 trata do aumento do capital mediante subscrição, mas ela dispõe só acerca da vedação da diluição injustificada e da necessidade de justificar a escolha do critério, embora ela não fale sobre a necessidade de justificar o aumento do capital em si. Então, a minha provocação: é obrigatório, é recomendável ou é totalmente desnecessário esclarecer aos acionistas por que o aumento do capital social está sendo colocado em pauta? Essa indagação já foi respondida. Quer dizer, eu não sei o que vocês preferem. Vocês preferem que a gente converse, possa ir conversando, ou vocês preferem que eu faça a apresentação e a gente discuta sobre os 3 temas? Eu deixo totalmente à disposição. Leonardo, posso fazer uma observação, né, com relação a esses tópicos que você colocou? Aí vocês me desculpem por manter a câmera desligada mais uma vez, é porque meu sinal está muito ruim. Mas eu acho que depende um pouco do lado que a gente está da mesa, né? Porque quando a gente está pelo lado dos o artigo, como você mencionou, ele de fato ele é vago, né, com relação a isso. Mas eu acho que quando a gente está pelo lado do majoritário, eu acho que convém, pelo menos é o que eu costumo aconselhar, a justificativa, né, e o esclarecimento da necessidade do aumento, né, sob pena de uma alegação do minoritário, por exemplo, de um abuso por parte dos majoritários, uma diluição forçada, por exemplo, né? Então, assim, por mais que a legislação não traga de forma, vamos dizer, clara, né, sobre isso, eu acho que a fim de mitigar, né, esse possível questionamento de eventual votação e diluição forçada dos minoritários, né, eu costumo colocar para, de fato, tentar mitigar esse ponto, né? Obviamente que tem algumas vezes que fica difícil até a gente justificar nos pormenores, né? Mas, assim, no meu ponto de vista, uma vez estando pelo majoritário, né, e assessorando esse tipo de demanda, a minha sugestão seria, nesse sentido, justamente para evitar uma discussão futura, né, por parte dos minoritários, de bloco de minoritários, né, sobre a necessidade efetiva da chamada de capital, bem como, né, uma possível diluição forçada de um bloco minoritário. Eu não sei se vocês pensam de forma semelhante, mas eu acho que seria por aí que eu seguiria. Eu queria sugerir, doutor Leonardo, que tem colegas que às vezes têm que ser retiradas da reunião, cada um tem seus compromissos, e eu vejo que você preparou com tanto carinho os slides. Quem sabe se nós não podíamos apresentar todos os slides para que todos possam conhecer, né, a sua exposição, e aí depois abrir a palavra para que todos possam manifestar. O que você acha, Leonardo? Excelente, ótimo. Bom, realmente, pela lei não prevê uma resposta contundente, uma resposta efetiva, uma resposta pragmática direta. Deve-se levar em consideração o interesse social da companhia. Então, assim, do nosso ponto de vista, aí sem entrar muito, eu acho que foi o Eric que fez a sua observação, não foi, Eric? Isso. Sem levar em consideração se o majoritário está controlando ou o minoritário, mas, assim, de um ponto de vista de interesse e função social da companhia,
nós entendemos que que todo aumento de capital deve ter uma justificativa. E esse é um entendimento, na verdade, esposado por vários doutrinadores. O Mauro Rodrigues Penteado entende dessa forma. Então, ele tem um texto na revista Direito Mercantil. Aí depois eu tenho as referências bibliográficas, podem ajudar, se vocês quiserem, depois eu posso mandar. Mas ele fala de uma forma muito assertiva, né? Como se observa, longe de alegar neutralidade, o aumento de capital mediante substituição de ações deve corresponder objetivamente ao interesse social e, conforme o caso, ao interesse comunitários e nacionais. Daí porque a lei acionária impõe a justificação da operação. Aí ele quer dizer isso com relação ao critério adotado, mas eu tirei esse texto para dizer o seguinte: ele impõe não apenas a justificação do critério adotado para o aumento, mas também da razão pela qual deve ocorrer o aumento. O professor Modesto Carvalhosa e o Luiz Fernando Martins Kuiven têm o mesmo entendimento, quer dizer, a iniciativa da proposta de aumento de capital, em regra, é da administração, e se tratando de solução, deve ela ser justificada. Quer dizer, a gente encontra hoje uma doutrina que vai muito em encontro a esse entendimento. E os tribunais não são diferentes. Principalmente entendimentos do TJ aqui de São Paulo tem esse tipo de entendimento, bem como do Rio de Janeiro, e o STJ, que se debruçou poucas vezes a respeito dessa matéria, também aponta a necessidade da justificativa para o aumento de capital em si. Então, assim, na conclusão que nós tiramos, que é uma conclusão que vai muito em linha, não apenas com um lado ou outro dentro da companhia, como o Eric lembrou, mas muito mais com uma função social da companhia, eu acho que é importante que a companhia justifique para todos os acionistas o porquê que ela vai caminhar para aumentar seu capital social, e o aumento de capital tem reflexos enormes para a vida social, não apenas dela, mas dos seus acionistas. Então, eu acho que essa seria uma conclusão, né? Bom, esse é o primeiro tema. O segundo tema seria: o que você pode entender por justificativa pormenorizada dos aspectos econômicos? Então, a gente pega o 170, parágrafo 1º, que determina que o preço de emissão de novas ações deve ser fixado sem diluição injustificada da participação dos antigos acionistas, tendo em vista a alternativa ou conjuntamente, perspectiva de rentabilidade, valor do patrimônio líquido, a cotação, e depois nós vamos ver a respeito especificamente da escolha de cada um desses itens. Mas o que se pode entender por essa justificativa exigida pelo parágrafo 7º, que fala que a proposta de aumento do capital deve esclarecer qual o critério adotado, nos termos do artigo 1º que eu li acima, justificando pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinam sua escolha. O que isso quer dizer? Isso é mandatório? Não é? Até onde deve ir essa justificativa? Porque eu acho que cada um de nós, eventualmente, de novo, tanto lecionando quanto no interesse de algum cliente ou em algum estudo, já nos deparamos com a possibilidade de um questionamento a respeito dessa justificativa. Ou seja, vou aumentar dizer que eu vou aumentar o capital social porque a sociedade necessita de caixa, de recursos, é uma justificativa? E aí a grande pergunta, qual nível de esclarecimento é necessário aos acionistas que levaram a efeito o aumento do capital social ao justificarem essa escolha, né, o parâmetro que vai ser escolhido? Qual que é o grau de justificativa, qual o grau de esclarecimento, qual o disclosure necessário para isso? Bom, de novo, eu antes de passar a falar a opinião nossa a respeito disso, é importante nós ouvirmos alguns expoentes da matéria. Então, o professor Modesto Carvalhosa, ele é contundente nesse sentido, falando que tal dispositivo veio para explicitar que, formal e cabalmente, deverá a administração demonstrar as vantagens para a companhia e para seus acionistas
da adoção de determinado critério, com o objetivo de evidenciar a existência de diluição injustificada, a inexistência de diluição injustificada da participação dos atuais acionistas. E nós pegamos dois entendimentos vindos de processos administrativos da CVM que são muito interessantes para demonstrar que essa norma vale desde uma sociedade limitada, passando por uma sociedade anônima de capital fechado e chegando a uma sociedade anônima de capital aberto. O entendimento é exatamente o mesmo. E aí eu vou tomar permissão para ler novamente o entendimento do então presidente Marcelo Trindade num determinado procedimento. Como se vê, a norma de disposição pormenorizada foi incluída na lei exatamente para assegurar que os administradores expusessem ao órgão societário encarregado da deliberação sobre o aumento de capital os detalhes relativos à fixação do preço de emissão, tendo em vista o potencial danoso para os antigos acionistas da errônea fixação do preço. Então, o que se vê disso é que realmente há uma preocupação generalizada dos operadores do direito, e não apenas dos operadores, mas doutrinadores e dos tribunais, em fazer com que essa justificativa seja uma justificativa o mais amplo possível, para garantir direito, de novo, de perenidade da sociedade, mas também dos acionistas. Os tribunais também são absolutamente cogentes nesse sentido. Todos têm mais ou menos, quer dizer, com algumas exceções, que são exceções, a gente fez uma pesquisa de jurisprudência bastante grande a respeito disso, e as decisões que são contrárias a isso são decisões casuísticas, decisões que eventualmente divergem do sentido desse entendimento. Então, todos acabam entendendo imprescindível o maior número de informações a respeito dos aspectos que motivaram o aumento e da escolha do critério. Então, vocês vejam que em alguns julgados há até uma imprescindibilidade de um laudo de avaliação do patrimônio da sociedade. Não apenas nesse, mas em outros julgados. Tá? Vários deles de São Paulo, alguns de Minas, alguns do Rio, e, como eu disse, muito pouca coisa do STJ. Mas o consenso que se chega é que realmente é necessário ou é necessária uma justificativa pormenorizada dos aspectos econômicos do critério adotado. E, por fim, como eu disse, não é uma palestra, está longe de ser uma palestra, é mais uma conversa, e principalmente para debate, que eu quero ouvir muita opinião de cada um. Desses três critérios, né? Perspectiva de rentabilidade da companhia, PL, aliás, 2, patrimônio líquido, PL, ou cotação em bolsa, que esse é fácil, né? Eu diria até mais o seguinte: dentre a perspectiva de rentabilidade e o valor do patrimônio líquido, existe um preço padrão ou recomendável para se usar? Ou melhor, eu vou fazer um aumento do capital social. É recomendável para mim que eu, desde já, sem fazer um estudo econômico, que eu já avance no estudo em cima de algum desses requisitos, em particular, em detrimento do outro? Bom, a melhor fonte para se beber nesse sentido, sem dúvida, é o Lamy Filho, que fala muito a respeito disso no livro dele, de Sociedade por Ações. E ele, quando ele fala muito que esse artigo especificamente foi feito para salvaguardar os acionistas minoritários, os sócios minoritários. Ele é muito específico nesse sentido. Ele defende, e ele escreve em algumas obras sobre isso, mas essa obra dele eu acho que é uma obra definitiva, porque ninguém melhor do que o redator da lei para dizer por que ele a fez. Então, ele fala especificamente que essas novas ações devem ser compatíveis com o
preço das ações novas a serem emitidas deve ser compatível com o seu valor econômico. Aí ele põe assim, de troca, de patrimônio líquido ou de rentabilidade. Então, vejam bem, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o importante é que, quer se escolha patrimônio líquido, quer se escolha perspectiva de rentabilidade, ou mesmo ações em bolsa, mas isso é um pouco diferente, deve-se buscar o valor econômico, ou seja, o valor real da companhia no momento da emissão. E isso diz muito. Num outro livro, numa outra obra, inerente especificamente na exposição de motivos da Lei de Sociedades Anônimas, ele repete esse entendimento, falando especificamente do parágrafo 1º. Ele fala, para a proteção dos minoritários, o parágrafo 1º estabelece que as novas ações devem ser emitidas por preço compatível com o valor econômico. Quer dizer, ele repete essa ideia, e essa primeira obra é anterior à segunda, a obra, se eu não me engano, tem uns 8 anos após essa, e houve muita discussão no meio do caminho. Mas a conclusão que eu chego aqui, ou que eu quero trazer a debate é muito importante se chegar ao valor econômico da ação. Não se pode escolher pura e simplesmente, por exemplo, o patrimônio líquido de uma sociedade para se fazer um aumento do capital social, porque é difícil ou é extremamente difícil se fazer um valuation da empresa para se chegar a um valor econômico. Muitas vezes o patrimônio líquido não representa efetivamente o valor econômico ou o valor real da companhia e, portanto, de cada ação. Então, eu acho que essa é a grande noção que eu gostaria de passar do nosso entendimento. E a jurisprudência tem sido, sim, enfrentando a questão, de novo, tanto de sociedades limitadas, quanto de companhias abertas não listadas, quanto listadas, nesse sentido, de que a emissão deve buscar o seu valor econômico. Então, eu trouxe algumas notícias aqui, concluindo que pode-se entender que a Lei de Sociedades Anônimas recomenda que, na hipótese do aumento do capital social, o preço de emissão das novas ações deve ser fixado segundo a metodologia que melhor reflita o valor econômico real e, muito importante, contemporâneo. Hoje em dia se fala muito em greenfield, né, em projetos que estão começando, estão no papel, se fala em emissão de ações de companhias que dão prejuízo. Qual que é o real valor disso? Então, é muito importante se buscar esse valor real e contemporâneo para evitar o que os próprios idealizadores da lei não queriam que ocorresse, que é a diluição injustificada e desproporcional dos acionistas atuais. Bom, como uma última noção, muitas vezes a gente vê, isso aí a gente vê na prática, né, que as pessoas têm uma ideia de que o preço de emissão ele é muito equivocado quando ele é muito baixo. Mas ele também pode ser um preço de emissão equivocado, ou pode ser adotado um critério que não reflita justamente o valor da ação a ser emitida, se ele for muito alto. Se ele for muito baixo, as pessoas pensam, quem convocou, provavelmente quer seja, muitas vezes, em ações muito pulverizadas, eventualmente ele não é nem o majoritário, mas ele pode ser o controlador, por acordo de acionistas, enfim. Mas o que eu quero dizer é, uma emissão, um aumento de capital, ele deve respeitar o valor econômico contemporâneo, e a fixação do preço não pode ser nem muito alta, nem muito baixa de forma errada. Porque se ela for muito baixa, a pessoa coloca capital e dilui os demais acionistas, mas vejam bem, se o aumento for muito alto, muitas vezes a pessoa, se for muito alto, o minoritário não tem condição de colocar dinheiro, é o contrário, e se for muito baixo, o valor colocado ocasiona uma grande diluição dos demais acionistas. Então, em ambas as circunstâncias,
o aumento de capital, ele deve ser, a base para o aumento de capital deve ser muito bem observada para não gerar o que Lamy Filho chama de, muito bem, de diluição justicária contemporânea. Bom, basicamente é isso. São esses 3 conceitos que eu coloco aí para nós conversarmos. Aí só bibliografia, que eu posso mandar para todos, referência de jurisprudência, tá bom? Esses eram os 3 pontos que eu gostaria de colocar para nós começarmos a nossa conversa. Obrigado a todos. Bem, nós é que agradecemos, Leonardo, viu? Por isso que foi bom você terminar a exposição de maneira que todos pudessem compreender todo o seu conteúdo, que aqueles colegas que eventualmente tenham que se retirar um pouco mais cedo não poderiam perder esse trabalho tão cuidadoso que você fez, não só junto à doutrina, mas à jurisprudência. E eu parabenizo, viu, pela exposição clara e agradeço pela sua disponibilidade de estar, portanto, dissertando sobre o tema. Nós temos 2 colegas da comissão, o doutor Frederico Viana Rodrigues, que está conosco na sala, e a doutora Ana Flávia Marques Guimarães, que escolheram também esse tema para um artigo no nosso livro, né, na obra coletiva. E eu disse, inclusive, ao doutor Leonardo, que o fato de nós termos mais de um colega com o mesmo tema, ele é rico, porque nem todos podem ter a mesma abordagem que um colega teria. Portanto, eu gostaria, além de ouvir a todos, né, eu vou agora abrir a palavra para que possam comentar, se o doutor Frederico Viana, que também escolheu esse tema, quer fazer algum comentário, e a doutora Ana Flávia Marques, que também está preparando o seu tema do artigo sobre essa questão da nossa, né, exposição do doutor Leonardo. E, obviamente, após isso, todos poderão se manifestar, como o Eric também fez. Você quer comentar alguma coisa, Frederico? Doutora Celeste, muito obrigado. Antes de mais nada, parabenizar o Leonardo pela brilhante exposição. Acho que ele foi bem cirúrgico aí no tema, um tema realmente interessante, né? Que, principalmente nas companhias fechadas, como bem o doutor Leonardo enfatizou, a questão do aumento de capital muitas vezes é uma manobra aí de controlador para poder diluir os minoritários e tirar aí, vamos dizer, direitos políticos e pecuniários aí dos acionistas minoritários. Acho que esse é um ponto extremamente importante, acho que ele foi muito bem enfrentado. Nas companhias abertas existe ali bastante a questão aí da responsabilização da administração também, né, na proposta de administração, em relação à questão da definição do preço de emissão e todo o fundamento que deve constar, né, da documentação que vai para a Assembleia Geral, que talvez mitigue um pouco isso, mas nas fechadas a regulação é muito mais tênue, né? Quer dizer, não há regulação, é simplesmente a aplicação da lei. Acho que o doutor Leonardo foi muito bem nisso. E um tema que está relacionado a isso, que acho que talvez seja o que tem me chamado mais atenção durante os últimos tempos, é justamente a moeda inversa também, né? Então, quer dizer, quando a gente fala aí de diluição injustificada e a responsabilidade, né, do controlador, da administração ao chamar o aumento de capital e do controlador ao aprovar, mas, por outro lado, também me chama bastante atenção a irresponsabilidade, muitas vezes, da administração em não chamar o aumento de capital e do controlador em não aprovar o aumento de capital quando é necessária a capitalização, né, doutora Celeste? Aí tem um link muito grande com aquela área que a senhora muito gosta, que é a recuperação de empresa, a preservação da empresa e tudo mais. E eu acho que esse é um aspecto, talvez, até para preservar a apresentação, já foi muito bem endereçados os principais pontos pelo Leonardo. Talvez eu vá um pouco na subcapitalização, que eu acho que é um tema que é importante, é interessante, e cada vez mais dentro do princípio da preservação da empresa e da responsabilidade fiduciária dos administradores e do não abuso do poder de controle. Acho que é até
um abuso ao contrário, né? Quer dizer, se ele tem o poder de controle, ele tem o poder de aumentar o capital, trazer recursos para a companhia, para poder fazer face aí às dívidas e a responsabilidade perante os stakeholders. Se ele não faz isso, e não toma outra medida, que é solicitar recuperação ou autofalência, ele acaba tendo ali o que a gente chama de moral hazard, né? Que é aquele incentivo em tomar risco com a carteira alheia. Então, acho que esse é um aspecto muito importante, e eu só teria que acrescentar isso, que também não está diretamente ligado, mas essa questão do minoritário, que às vezes também trava o aumento de capital, porque não consegue acompanhar, né? Por não ter recursos, e aí toma talvez medidas judiciais ou acaba não aprovando quando tem poder de veto, né? Ou poder ou necessidade do voto do voto do minoritário, afirmativo do minoritário para aprovar, e não deixa fazer a captação de recursos quando necessária para poder fazer face às dívidas e aos investimentos necessários. Então, acho que talvez eu enfrente aí, Léo, o reverso da medalha aí, da sua argumentação, pensando ali um pouco também mais sobre o aspecto da sociedade em si e não dos sócios, sejam majoritários ou minoritários. Fredinho, dentro disso, questão de responsabilidade, você acha que caberia, nesse caso, coisa que eu te confesso que eu nunca vi, uma ação de responsabilidade em face dos administradores? Existe uma tese aí que é a da subcapitalização, sabe? Então, assim, tanto... não, em relação... Peraí, aí nós estamos no outro aspecto, né? Que você está dizendo do aumento de capital, né? Não, acho que tem sim, acho que... Não sei se o Rugani está nos ouvindo aí também, mas é porque nas companhias abertas, né, você tem que preparar a proposta da administração. Quando você propõe um aumento de capital, os administradores vão justificar de uma forma pormenorizada, né, a necessidade do aumento e vão também sugerir o preço de emissão, quais são os critérios, e também fundamentado, né? Então, eu acho que, logicamente, e como o administrador deve agir de uma forma imparcial em relação aos acionistas e no interesse da sociedade, ele vai ter que se munir de fundamentos para isso, né? Seja fundamentos, aí fazer o valuation, solicitar, às vezes, uma empresa terceirizada que faça, ou eles mesmos com base em argumentos que vão constar da proposta de administração. E, logicamente, que a Assembleia, nós bem sabemos, é soberana. Ela pode aprovar um preço de emissão diferente do que a administração sugere. Mas a administração, tendo sugerido algo, né, de acordo com fundamentos próprios, e a Assembleia definindo de uma forma diferente, né, eu acho que talvez seja até um argumento maior até para dizer que o controlador se desviou até daquilo que foi sugerido pelos próprios administradores. Por outro lado, se os administradores estão em conluio com o controlador e a sugestão, vamos dizer, ela está desviada da realidade, o administrador vai ter a responsabilidade própria por quebra de dever fiduciário, né? Enfim, por ter por faltar com fundamentos. Acho que é por aí. Não sei se o Rugani tem muita experiência aí com as companhias abertas e é um ponto aí dele aí próprio nos IPOs, né, que na maioria das vezes você tem que ter ali a definição do preço de emissão, e aí sempre é por book build, mas a gente sempre tem ali uma preocupação em descrever qual foi o critério. É verdade, Fred. Assim, acho que, como você bem disse, nas ofertas públicas, 99% dos casos são book building. Esse ano, curiosamente, a Ana está aqui, não me deixa mentir, a gente fez um follow-on do Inter com preço fixo e deságio. O critério que existia ali é porque havia um acordo de investimento celebrado com um acionista estratégico e, portanto, foi facultado a todos os acionistas participar no mesmo preço desse acionista, né? Foi uma decisão consciente, voluntária, e, inclusive, assim, era um preço que estava, que no final das contas se mostrou bem inferior, né? No dia da precificação da oferta, o valor de tela da ação era bem mais alto
do que o valor fixo da oferta, então teve uma adesão superior a 80% da base acionária, né, no exercício da sua prioridade, não preferência, no caso de um follow-on 476. O valor patrimonial eu não vejo muito questionamento na prática, não, porque ele é meio que resguardado pela lei, etc., e também ele acaba facultando a todos os acionistas a mesma chance, vamos dizer assim, né? Muito embora a gente perceba que para companhias abertas ele é menos usual por conta da existência de um parâmetro mais adequado, que é o próprio preço de mercado, né? Agora, para mim, o maior desafio está na perspectiva de rentabilidade futura, porque não existe nenhum critério objetivo para dizer o que é a perspectiva de rentabilidade futura, e muitas vezes a gente usa, aliás, quem atua em M&A sabe bem, ele é quase sempre o critério usado para justificar um preço que não é o patrimonial e muitas vezes numa companhia fechada que não tem a referência de mercado. Então, ele acaba sendo a escolha residual, por falta de opção, vamos dizer assim. E por outro lado, existe uma relutância grande de se compartilhar muita informação sobre a racionalidade por trás desse preço, porque isso inclui todo o racional de valuation que foi feito pelo investidor para aquela operação. Então, eu acho que acaba saindo atos societários assim, mais genéricos, né, sem uma justificativa de fato pormenorizada, e aquele exercício de valuation ele fica meio guardado ali no bolso do acionista ou da companhia, que se eventualmente vier algum tipo de questionamento no futuro solicitando aí uma justificativa para esse preço, esse laudo acaba embasando essa questão, mas eu acho que ele raramente, eu não conheço nenhum caso, exceto em companhias abertas, em que ele foi voluntariamente oferecido aí aos acionistas ou protocolado em junta comercial ou qualquer tipo de registro público, né? Mas é bem curioso essa questão do critério residual que acaba sobrando e que exige uma justificativa e que a gente não tenha basicamente nenhum indicativo objetivo do que seria, né? E é um conceito tão etéreo quanto o próprio nome, né? Perspectiva de rentabilidade futura. Enfim, mas é um tema que, assim, pelo menos a gente tem visto assim, do ponto de vista prático, né? A doutora Ana Flávia, que vai fazer também o seu tema sobre o aumento de capital, quer também fazer um comentário, Ana Flávia? Fique à vontade, porque eu vi que você escolheu esse tema para o seu artigo no nosso e-book. Se você quiser ficar à vontade de comentá-lo. Você está vendo, Leonardo, que o tema é o mesmo, mas cada um tem uma perspectiva de abordagem diferente, né? Vai ser muito rico nesse ponto. Doutora, não tem muito comentário. Você está me escutando? A internet aqui no banco não está muito boa. Eu não tenho muitos comentários adicionais, parabenizando apenas a apresentação. Esse tema é tão relevante da justificativa de aumento de capital. Hoje a gente tem que justificar por ter instituição financeira, então a cada aumento de capital nosso a gente tem que justificar, os nossos acionistas têm que estar sabendo. E é um tema super interessante, que depois a gente pode conversar mais para a gente fazer o artigo. Perfeito. Bom, então a palavra está franqueada, que aquele colega que quiser comentar mais algum aspecto, né? Mesmo que não seja o tema do seu artigo, né? Nossos professores aí, Felipe Maia, né? Se eu puder só acrescentar uma última colocação aqui. Sim, Gustavo. Doutora Celeste. É que, mais a título de curiosidade, para quem quiser, assim, esse mundo do IPO, assim, que é uma coisa que eu, aí, o Fred, acho que estamos acostumados a fazer, essa questão da diluição, ela é tão relevante que a CVM me exige uma seção específica no prospecto que demonstre a diluição que o acionista atual vai sofrer ou que o novo investidor vai sofrer, porque, geralmente, regra geral, o preço de mercado ele é superior ao valor patrimonial.
Então, o investidor que está entrando numa oferta, ele vai ser automaticamente diluído com relação ao valor patrimonial, né? Ele paga 20 e o valor patrimonial da ação é 5. Então, nós somos obrigados pela CVM a mostrar isso para o investidor, indicar qual é o percentual de diluição dele atual e mais, né? Recentemente, a CVM tem exigido também não só a efetiva diluição atual resultante da oferta, mas também como qualquer diluição futura já prevista. Por exemplo, casos de bônus de subscrição que estejam em aberto, ou planos de remuneração baseado em ações, os stock options, né, que resultem em emissões adicionais de ação. E, curiosamente, tem um caso que eu conheço em que, na verdade, não houve uma diluição, e sim uma apreciação do valor. São companhias imobiliárias, geralmente, têm uma opção de fazer uma valorização dos ativos, uma atualização a mercado, com alguma frequência. Isso vai acontecer muito nos FIIs também, os fundos de investimento imobiliário. Em novas emissões de ação, em que, de fato, o valor patrimonial da companhia é superior ao valor de mercado. Então, embora menos comuns, existem alguns casos também que, de fato, o investidor novo ele não recebe uma diluição, mas sim uma apreciação, né, do valor, que ele paga 10 e o valor patrimonial é 15. Então, assim, quase que gera do ponto de vista desse investidor, né, teoricamente, seria até uma liquidação eventual da empresa, porque ele realizaria um lucro sobre o valor pago por ele numa oferta. Acho que só acrescentar essa curiosidade aí, do ponto de vista também da vida prática. Aí. Gustavo, realmente o que você falou é um negócio muito bacana. Vocês já estão no mercado há muitos anos, escritório de vocês, e nós somos entrando, a gente está participando de 2 procedimentos. Mas, assim, um negócio muito interessante, é que tudo bem, a CVM protege, mas eu acho que às vezes a gente está mais em M&A, e aí tem gente aqui no escritório para cuidar dessa parte de mercado de capitais, mas, assim, quando fazem operação cruzada, ou seja, vão fazer a operação com algumas empresas que já ficam embaixo, aí eu na hora que eu vejo os documentos, quer dizer, de novo, vejo como curioso, tá? Eu vejo que muitas vezes eu estou cuidando da empresa que foi adquirida um pouco antes para aumentar o volume do valuation. Então, tudo bem, eu acho que é tudo by the book, mas eu que vejo muito isso, vejo mais o M&A, eu de vez em quando, mesmo com o prospecto preliminar que depois eu leio, mesmo com tudo, eu cutuco a turma aqui e falo, vocês podem continuar com isso aí, porque ganhar dinheiro, todo mundo vai ganhar dinheiro. Mas, enfim, é só uma observação. Eu queria só acrescentar, né, como eu disse, nas companhias abertas, lógico, no IPO o processo é bem regulado, mas também no aumento de capital privado de companhias abertas, que aí acho que acaba endereçando essa preocupação sua. A gente tem feito muitos, né, e o aumento privado ele se restringe só àquela base acionária mesmo e tem aquela discussão que é a discussão principal, né, o exercício ou não do direito de preferência. Daí vai aquela questão que eu te falei da responsabilidade do administrador, e acho que a Ana falou isso aí também, que ao propor um aumento de capital, e aí o anexo 14 da instrução 481 fala aí, né, que a administração deve informar, né, a forma do aumento de capital, conversão de debêntures, exercício de direito de subscrição, capitalização de lucros de reserva, subscrição de novas ações. Tem que explicar, eu estou lendo aqui, pormenorizadamente as razões do aumento, suas consequências jurídicas e econômicas. Então, quer dizer, o administrador ele tem que justificar, né, por que o aumento de capital e quais são as consequências jurídicas e econômicas. Fornecer cópia do parecer do Conselho Fiscal se aplicar, em caso de aumento de subscrição de ações, né, que é o que a gente estava discutindo aqui, escrever a destinação dos recursos, informar o número de ações, escrever os direitos, informar se a subscrição será pública ou particular, e aí, até sendo particular, informar as partes fracionadas. Quer dizer, então, assim, tem toda ali, eu não vou ler todo o anexo 14, mas acho que vale a pena, mas tem todo o cuidado para que não haja, de fato,
uma diluição injustificada, seja do número de ações, né, quer dizer, o não exercício de direito de preferência, seja também da diluição do valor patrimonial, né? Então, acho que tem essa preocupação nas companhias abertas, e aí recai sobre a administração profissional, né, ao propor à Assembleia a elaboração desse anexo 14, e aí tem todo esse fundamento, né? Puxa, o controlador, os acionistas, né, que têm o controle, decidirem de uma forma distinta daquela proposta da administração, tem que ser muito fundamentada, e aí você consegue, de fato, caracterizar um abuso ali quando há uma decisão fora daquelas justificativas. E, por outro lado, eu acho que toda a base para poder responsabilizar a administração está na própria proposta, né? Aí, se você tem tudo isso descrito, né, de uma forma pormenorizada, o que eu acho que na companhia fechada, aí pensando um pouquinho já com cabeça aí de advogado de contencioso, aí acho que o Felipe Maia e o resto da turma aí pode até contribuir melhor. Se eu tivesse assessorando um acionista minoritário, né, que tem ali uma chamada, né, de uma convocação de assembleia, uma ordem do dia para aumento de capital, e eu vejo que tem alguma irregularidade, talvez uma forma ali de notificar e analogamente exigir da administração essa justificativa, né, da forma que está lá no anexo 14 da 481, apesar de não aplicável às companhias fechadas, mas o racional, já seria ali um início de meios para conseguir ali, em termos contenciosos, né, a responsabilização do administrador, né? Eu, eventualmente, tentar suspender a Assembleia caso a administração não preste essas informações, você consegue uma liminar, fala, poxa, preciso dessas informações mínimas para decidir, essa convocação aqui está faltando informações, né? Então, eu faria algo nesse sentido, apesar de eu estar distante do contencioso já há muito tempo, né? Bons tempos nossos, lá de trás, né, Léo? Quando a gente era advogado de contencioso societário, ficava lá na porta do tribunal para conseguir as liminares, mas, enfim, hoje em dia a gente está mais como espectador, né? Só para não tomar muito espaço de todo mundo, tem muitas observações e opiniões muito relevantes, mas o que você falou é verdade. Mas eu tenho um pouco de dificuldade, eu vou te falar. De novo, vendo aqui o pessoal trabalhando e vendo prospecto e vendo valuation, é um pouco... Enfim, não é nem nossa área, tá? Nós estamos fugindo um pouco disso. Mas, realmente, quer dizer, compra um ativo de 2, fala que o ativo vai gerar 8 e precifica por 16. Quer dizer, que ninguém nos ouça, né? Mas, enfim, tem muita coisa. O papel, como diz um amigo meu de uma determinada instituição, papel aguenta tudo, né? Mas Fred, vou só dar um passo atrás. Você falou que da possibilidade de responsabilizar o administrador por ele não ter feito ou convocado uma GE para aumento. Você, na prática, já viu isso acontecer? Curiosidade, tá? Eu acho que eu já li algo sobre isso, e essa, na verdade, é uma ginástica mental que eu tenho feito ultimamente. Porque, sim, o administrador ele tem que agir no interesse da sociedade, ele tem que estar voltado à preservação da empresa, e ele tem informações. Então, quer dizer, o administrador sabe da necessidade de recursos da companhia. O administrador tem que botar recursos na companhia, mas, assim, se ele sabendo da necessidade, eu acho que ele deveria, né, buscar financiamento, quando se tem, leva para a Assembleia para aprovar ou não, o Conselho, não. Mas, não tendo recursos, ele tem que chamar os sócios, os acionistas, e falar, olha, dono da sociedade, vamos dizer, proprietário, principal, eu sou o agente, precisa de recurso. Ou você coloca recurso, ou então toma uma decisão de liquidar a companhia. Porque, na verdade, o acionista, ele que se vê uma sociedade nessa situação, ele encara aquilo que a gente chama de moral hazard. Quer dizer,
Vamos tentar salvar, se der tudo errado, quem é que assume, vamos dizer, a responsabilidade? São os credores, né? Enfim, os stakeholders, os funcionários e tal. Então, não sei, tem essa ginástica mental que eu acho que o administrador que não convoca a Assembleia para chamar um aumento de capital, ninguém faz isso, né? Mas, numa situação como essa, ele deveria se colocar numa situação de risco, porque ele nem deu ao acionista o conhecimento de que ele precisava de capitalizar a sociedade. Agora, se ele faz isso e o acionista não capitaliza, sinto muito. Mas é só um exercício mental. Na prática, acho que não tem isso. Não sei se alguém já viu alguma coisa parecida. A palavra está franqueada, se algum colega, fique à vontade, se queira comentar, fazer alguma observação, viu? Não fique tímido, não. Pode usar da palavra para que a gente possa enriquecer a discussão. Eu estou vendo que o Donadel está conosco, eu não pude cumprimentá-lo no início da nossa reunião. Prazer estar com você, viu, doutor? Tudo bem? Muito frio aí em Uberlândia? Aqui agora já está gostoso, mas ouvi dizer que não vai durar muito a alegria nossa, não. Não? Não, já vai voltar aqui a frente fria. Eu quero agradecer também o doutor Leonardo, o Fred também, todos que contribuíram. Foi, assim, muito bacana mesmo. E nós aqui, que temos alguma experiência também na linha de contencioso, é nítida essa função da necessidade de capitalização e da negligência. Então, eu quero pedir licença ao Fred aí para embarcar nas suas palavras, que realmente faz todo sentido. Uma dos deveres de fidúcia é esse, é levantar a mão e dizer, gente, está na hora de botar dinheiro. Complementando aí até o que o Frederico disse, nos Estados Unidos tem uma teoria, Deep Insolvency. Eu até pesquisei até um tempo. Antônio, se apresente, Antônio, que nem todos. Agora sim. Meu nome é Antônio Pimentel, eu estou com a câmera desligada aqui pela internet, por causa da internet, tá, pessoal? E apenas complementando aí, tem uma teoria da Deep Insolvency, eu até estudei um pouco dessa teoria em razão de um caso, tive 2 casos, eu tive que estudar um pouco, e ela fala exatamente isso, da responsabilidade dos administradores por alongar a situação de insolvência, inclusive em caso de subcapitalização. O ponto é que na evolução, essa teoria ela foi usada, na verdade, hoje, os julgados mais recentes, ela é utilizada com a soma de outros atos para a responsabilidade dos administradores. Ela sozinha, eu ainda não encontrei nenhum caso que ela foi utilizada sozinha para responsabilizar o administrador. Mas fica aí um adendo só ao que o Frederico colocou, porque em alguns casos, somados a outros atos, ela foi reconhecida sem responsabilidade de administradores, inclusive pela não sinalização de necessidade de incremento de capital ou de declaração de estado de liquidação ou de insolvência. Obrigada, Antônio. Primeiro, tê-lo conosco, viu? Um prazer ter Eu que agradeço a discussão. E pela sua participação. Eu agradeço, Alessia. Eu queria até, a propósito do que o doutor Frederico mencionou, nós temos enfrentado nos processos de recuperação judicial exatamente esse problema. A pandemia, evidentemente, é digamos, uma situação excepcional que todos o país viveu, mas independente da pandemia, quando a empresa ela realmente necessita de um aporte de capital, ela está no estado de insolvência, e a opção nunca é, né, doutor Frederico? A opção nunca é fazer a chamada de capital para fazer essa capitalização, e sim opta-se, né, pela recuperação para transferir esse problema para os credores. Isso é um problema que realmente é sério. Nós estamos assistindo nos processos que nós temos acompanhado e também em outras situações que a gente tem acesso por força de outros seminários que a gente participa, os planos econômicos, os chamados, né, planos de reorganização, estão pedindo 85% de deságio. Virou moda agora, 80%, 83%, 85%, essa marca
chegou ao desplante de pedir 85% de deságio para resolver o seu problema de insolvência. Então, ou seja, a questão agora é dos credores. Os credores é que se resolvam de, obviamente, entre aspas, né, resolver o problema da insolvência da empresa, recebendo 15% dos seus créditos, ainda, às vezes, com prazo de pagamento e com deságio, carência e deságio. Então, sabe, doutor Frederico, é isso que a gente assiste, né? Quando o problema da empresa às vezes, tem necessidade de capitalizar para fazer face aos seus compromissos, né? Ou até mesmo às suas dificuldades, a sua insolvência, agora o problema está sendo transferido para os credores é que têm que carregar, portanto, esse problema. Os acionistas, sem dúvida nenhuma, querem transferir essa responsabilidade para os credores. Os planos de recuperação estão horrorosos. Realmente, nem quando você lê, você nem acredita que aquilo pode ser submetido a uma assembleia de credores. Então, assim, ridículo, de tão absurdo que é, né? Mas doutora Celeste, se eu puder só complementar, eu acho que isso aí, acho que nessa evolução aí eu sei que a discussão não é essa, né, mas estou complementando, acho que nessa evolução aí da lei de concordata, né, de tirar ali do juiz para a recuperação judicial, de passar para os credores, e a gente ter aí um crandown, que não é um crandown, um segundo código de votação, né, a gente perdeu essa capacidade de avaliação ali de situação de recuperação e de falência, né? Então, por exemplo, um crandown nos Estados Unidos, você tem aquela avaliação de qual o benefício econômico numa situação e em outra, eu acho que deixa ali com o judiciário essa capacidade também de interferir num plano desse, como a gente tem no Brasil, e falar, olha, isso aqui não está trazendo benefício econômico para ninguém, na verdade, né? Então, eu acho que é um ponto aí que talvez a nossa parte de insolvência aí vai ter que se ocupar no futuro aí de rever esse ponto também, né? Porque ao passar ali só para os credores e com essa política de deixar credores de fora também, né? Que com essa legislação de deixar credores de fora, acabou se formando aí um jogo muito perigoso para os outros credores que realmente ficam na recuperação. Enfim. É claro que não é o tema nosso, mas, de fato, os acionistas preferem, os administradores, em propor a recuperação ao invés de capitalizar a empresa e deixar de fazer um aporte de capital, né? Mas, muito rico, doutor Leonardo, você está vendo que, embora outros colegas estejam, obviamente, escolhendo o mesmo tema, as abordagens serão muito boas. Eu acho que o livro vai ser realmente uma contribuição muito importante que nós vamos deixar. Né? Celeste, quando eu te falei, minha intenção foi só para que a gente, né, dividisse dentro disso. O tema é riquíssimo. Né? Um desses pontos já vale um artigo. Muito bem. São 19h27. Foi muito proveitosa a reunião. Primeiramente, eu queria parabenizar ao doutor Leonardo pela exposição, pela contribuição, pela bibliografia. Você tem colega no chat pedindo para você compartilhar a bibliografia, não é? A pesquisa que foi feita no doutrinário, jurisprudencial. Eu fico muito orgulhosa de ter podido contar, mais uma vez, com a colaboração do colega e com a participação e presença dos demais que estiveram conosco hoje. Então, eu tenho certeza que, na nossa próxima reunião, nós vamos agora organizar essa comemoração do mês da advocacia, no dia 11 de agosto. Eu espero todos, portanto, no dia 11 de agosto, para que nós possamos, então, fazer a nossa videoconferência com os nossos convidados, né, externos. Mas, em setembro, nós vamos ter mais um colega expondo um dos outros artigos, né, que teremos. São vários temas interessantes. E hoje o doutor Felipe Moraes, infelizmente, também não pude prestigiá-lo. O CESA, que é o Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, está realizando um seminário, que nós até ajudamos a divulgar também no nosso Instagram, a respeito também de arbitragem societária, com outros temas também tributários. A doutora Flávia Bittar, a primeira mulher presidente do CESA, está sendo muito dinâmica a gestão também dela, está preparando e realizando também muitas atividades, mas o doutor Felipe Moraes é um dos nossos membros, que vai também contribuir conosco
nas nossas próximas reuniões com um tema que nós tratamos aqui, que é a questão da confidencialidade ou não da arbitragem. Quais são os limites da confidencialidade para a arbitragem societária? É um dos temas que nós vamos também tratar nas nossas próximas reuniões. Espero contar com todos. Como eu disse, aquele que não pôde ainda escolher seu tema, até amanhã, por gentileza, me encaminhe, será muito bem recebido. Aqueles que, portanto, não receberam o e-mail ou que, eventualmente, não tiveram essa oportunidade, ainda está em tempo. Um colega me perguntou esses dias por e-mail se ainda haveria tempo dele poder participar do livro. Como ele é digital, é evidente que não podemos, obviamente, né, nos alongar muito no prazo, mas eu quero crer que aqueles que ainda têm interesse, sem dúvida nenhuma, ainda resta essa oportunidade, e será muito bem-vinda. O que nós queremos é que a Comissão de Direito Societário possa oferecer à nossa seccional, à nossa advocacia, uma contribuição que fique como um legado da nossa gestão de todos, né, que estão participando da nossa Comissão de Direito Societário. Eu agradeço e indago ao doutor Leonardo, você quer as suas considerações finais? Na verdade, eu queria só agradecer ao meu time, lá do VVM, que me ajudou muito, na pessoa da Luísa Camilo, que a gente faz as coisas, tudo que nós fazemos hoje em dia, a gente faz em time, né? Não existe mais um one show man ou one show woman. Então, a gente só consegue fazer todas as atividades graças ao time. Então, eu agradeço ao time, na pessoa da Luísa, e eu pergunto para o Gustavo Rugani como é que está o bebezinho dele, que era uma coisa que eu queria fazer, como eu não tenho contato dele por telefone, aproveito para perguntar, porque nas últimas reuniões, seu bebezinho tinha nascido, quero saber se está tudo bem, porque essa é uma parte muito importante da vida da gente, né? E nós somos pessoas também, né? Está tudo bem, Gustavo? Tem que perguntar para a mãe, Leonardo. Eu não tenho ido muito em casa, não. Quando eu chego, ele já está dormindo. Quando eu saio, ele ainda está dormindo. Mas, brincadeiras à parte, está tudo bem, sim. Obrigado. Pegou uma catapora aí para dar um susto nos pais. Mas já está tudo bem, sim. Muito obrigado pela pergunta. Bom, e mandar um abraço para todo mundo. Fiquem com saúde, fiquem bem. Obrigado a todos aí. Um prazer sempre estar com vocês. Nosso secretário-geral, doutor Guilherme, quer fazer digamos, uma consideração aos colegas? Fique à vontade, é nosso secretário-geral. Um prazer tê-lo conosco, Guilherme. Obrigado, professora. É só mesmo agradecer ao Leonardo, a todos que participaram, ao Fred, ao Gani, todo mundo que contribuiu, ao Eric. Estamos aqui, né, até essa hora, ouvindo com muita atenção, muito satisfeitos de estar aqui participando. E, mais uma vez, né, é sempre bom estar com todos, né, os colegas, é sempre muito proveitosa a conversa. E agradecer à professora também, mais uma vez, pela organização, né, como sempre. E boa noite a todos, né, o professor vai encerrar, mas obrigado pela presença até agora. Muito bem. Muito obrigada ao doutor Bernardo Neiva, por estar conosco até agora, a doutora Ana Luísa Ferreira, por estar conosco, a doutora Luísa Camilo, doutora Fernanda Lana, doutora Ana Flávia Guimarães, doutor Gustavo Rugani. Estava com saudade de você, Rugani, você sabe que é sincero, né? Eu até mandei uma mensagem para ele exatamente dizer isso a ele, que eu estava sentindo falta da participação dele nas nossas reuniões, né? Doutora Juliana Fará, que também está conosco até agora, doutor Daniel Cerqueira, que está conosco, doutor Maurício Veloso, que se ainda quiser participar do nosso livro, será muito bem-vindo. Eu acho que o livro é uma maneira, como eu acabei de mencionar, de deixarmos um legado para aqueles que talvez na próxima gestão possam estar ou não na comissão. Muito obrigada, Maurício, ainda há tempo de você escolher um tema, de participar, vai ser muito bem-vindo. Como eu disse, doutora Juliana Fará, obrigado por estar conosco, viu? Quem sabe, nas nossas próximas reuniões, em setembro e outubro, eu vou ter uma expositora, um membro do nosso time feminino para expor sobre um tema. Aliás, Juliana, eu vi que o seu tema também é muito interessante, que é o uso da mediação dos conflitos. Você pode fazer uma exposição para nós. O doutor Felipe Maia também escolheu esse tema. Então, você terá muitas contribuições ricas também para a sua exposição.
doutora Mariana Ribeiro, doutor Pedro Almeida, obrigada, viu, Pedro? E parabéns mais uma vez aí pela equipe do GVM, Camila também, muito obrigada pela colaboração, Camila, viu? E o Antônio também, caso, eu estou vendo aqui o Antônio, se porventura ainda há tempo, viu, Antônio? Se quiser participar da nossa obra coletiva, viu, Antônio? Ainda há tempo, Excelente. você tem experiência na área, será muito bem-vinda a sua contribuição, viu, Antônio? Obrigado, Maria Celeste. Encaminho até amanhã, então, a sugestão de tema. Realmente, eu acho que os e-mails da comissão estavam indo para a minha caixa de spam. Mas eu vou olhar lá e caminho para vocês. Tá, Até bom. muito bem. E doutora Fernanda Lana também, estou guardando o seu tema, viu, Guilherme? Também estou guardando, porque, sem dúvida nenhuma, o trabalho vai ser muito enriquecido com a participação de vocês, viu? Principalmente a doutora Fernanda, que é a nossa presidente da Comissão de Estudos de Compliance da nossa seccional, grande experiência nessa área, grande contribuição, e o societário absolutamente tem tudo a ver com o direito, né, que hoje tanto nós estamos tratando, tão necessário, que é da compliance, né? E eu queria sugerir, sempre no sentido elogioso, que a Ana Flávia Marques, que escolheu esse tema do aumento de capital, e faça uma parceria com o doutor Gustavo Rugani, porque vocês fazem o Rugani entra com as contribuições, na experiência que ele tem, e vocês fazem, né? Porque eu ainda estou insistindo para o Gustavo participar da nossa obra, viu, Gustavo? Que você... Tá aceito o convite. Nós combinando assim, a Ana Flávia faz a maior, digamos, a maior parte do trabalho, né? Estou brincando, mas eu digo assim, mas quem sabe se vocês dois não enfrentam esse tema, já tiveram um trabalho tão bom juntos, né? E que eu ainda quero esse nome, Rugani, no nosso livro, viu, Gustavo? Viu, Ana Flávia? Combina com o Gustavo, viu? Para vocês fazerem juntos essa parceria, para você ter a colaboração e dar também esse apoio para que a nossa obra possa contar também com a participação dele. Ele sabe que é sincero, né? Eu ficaria muito feliz que ele pudesse estar conosco nessa obra, não é mesmo? Tá aceito o convite. Um grande abraço a todos, viu? Um beijo para as meninas, elas comigo. Depois eu quero uma participação feminina para que a gente possa, não é, ter uma expositora para tratar do tema, viu, Juliana? Tá? Vamos pensar aí a respeito. Nós temos várias colegas que têm condição de contribuir, não é? Doutora. Não é? Está combinado? Direito societário é só dos homens, não, é? Nós estamos hoje trabalhando e muito bem nessa área, não é mesmo? Então, um grande abraço para todos, viu? Muito obrigada. A Camila, portanto, depois vai me disponibilizar a gravação, a gente faz uma edição, né? E vai também colocar, postar também no nosso canal do YouTube da Comissão de Direito Societário. Aqueles que tiverem interesse, é só YouTube, Comissão de Direito Societário, ou ABMG, que terão também não só a exposição toda do Leonardo, mas os comentários que os colegas fizeram. Viu, Camila? Não você puder, você encaminha e a gente vai colocar no YouTube, ok? Muito obrigada a todos e boa noite. Uma boa semana para todos. Obrigada. Boa noite. Um abraço. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, Leonardo. Pessoal. Obrigada, Leonardo. Foi brilhante. Obrigada, viu? Brilhante.